Fala pessoal, sou o professor William Brito e aqui a gente está gravando mais um vídeo de direito administrativo com o assunto administração pública. Na verdade, no edital aparece como organização administrativa, mas aqui, antes de iniciar o assunto, eu gostaria de destacar para vocês que o mais importante e o mais cobrado é a organização da administração pública indireta. Quem são as entidades administrativas que integram a administração indireta? O que são elas? O que elas podem fazer, qual regime jurídico elas seguem, quais atividades elas irão prestacionar. Uma dica inicial, antes da gente entrar no assunto. É isso aqui o mais cobrado em qualquer prova de concurso público, tá certo? Mas vamos passo a passo, rapidinho, em organização administrativa. Pessoal, a administração pública, ela se divide em administração direta e administração pública indireta, certo? Isso aqui você tem que saber, é básico. A administração pública direta é esta aqui. A administração pública direta ela é formada pelo medo, com medo, com medo, com. Quem é o medo? São os entes políticos ou federativos que integram o que se chama de administração pública direta. E quais são esses entes políticos ou federativos? Eu falo político federativo porque são termos que podem ser utilizados na sua prova. Tá certo? Está falando da mesma estrutura, da mesma pessoa jurídica. Então, pode ser chamado os entes políticos, os entes federativos, a prova escolhe. Então, você tem que saber tudo. Quando falar em entes políticos federativos, você vai lembrar lá do artigo 18 da Constituição Federal. Eles estão estampados no artigo 18 da Constituição Federal. São eles os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União. Medo comum. Então, municípios, Estado, Distrito Federal e União são as entidades, os entes políticos ou entes federativos que compõem a administração pública direta. Por regra, eles são de direito público, óbvio, né? Por quê? Porque eles são a administração pública, é direta, porque o serviço está sendo prestado diretamente pelo próprio Estado, que tem o dever legal de prestar serviços públicos. Tá certo, pessoal? Além disso, é importante falar que eles são chamados entes federativos porque eles compõem a federação. Lembra que o Brasil, a República Federativa do Brasil, a forma de Estado adotada pela nossa Constituição é o federalismo por cooperação. Federalismo por cooperação. Assim, a gente chama essas pessoas jurídicas de direito público aqui de entes federativos. É por esse motivo. Mas também eles podem ser chamados de entes políticos. Por que ente político? Eles podem ser chamados de entes políticos porque a capacidade política é a capacidade que um ente tem de legislar. Eu estou falando para vocês que eles podem criar, minha letra não é a melhor do mundo, leis. Isso é capacidade política de ente federativo. Por isso que eles podem ser chamados de entes políticos, que eles podem criar leis. Eles podem legislar. Se você pegar, por exemplo, dentro dos estados, a gente tem as assembleias legislativas. Se você pegar, por exemplo, dentro da União, a gente tem um Congresso Nacional, com capacidade política para criar leis. Essa é a administração pública direta. Só cuidado com a pegadinha que eu preciso destacar. Esses caras aqui, ó, os territórios, eles não são integrantes da administração pública direta. Os territórios, na verdade, estão também no artigo 18, mas não são entes federativos, não compõem a administração pública direta. São considerados autarquias territoriais que advêm através de uma descentralização geográfica. Mas segura aí que a gente chega já já. Ou agora quero falar com vocês da administração pública indireta, também conhecida como administração pública descentralizada. E aqui eu peço destaque no material de vocês para esse porque quando se fala em descentralização é diferente de desconcentração. Descentralização, esse é de entidade. Entidade administrativa, também conhecida como entidade descentralizada. Essa entidade administrativa, ela surge através de um processo de descentralização feita pela própria administração pública direta, que cria, autoriza ou institui, isso está no artigo 37, é bom vocês conferirem, inciso 19 da Constituição Federal.
através da descentralização administrativa, a administração direta, que não está conseguindo dar conta da prestação de serviço, transfere esse serviço e, por vezes, o título também do serviço para uma outra pessoa jurídica. Então, a descentralização pressupõe a existência de mais de uma pessoa jurídica, certo? Então, quando se fala em descentralização, existe aí a pressuposição de que temos, no mínimo, duas pessoas jurídicas, diferente do que ocorre na desconcentração. Desconcentração é com O de órgão. Órgão é ente interno, é plexo de competência da pessoa jurídica. Então, na descentralização, eu tenho, no mínimo, duas pessoas jurídicas. Na desconcentração, eu só tenho uma pessoa jurídica se dividindo internamente. Tá certo? Na prática, isso seria mais ou menos como o Ministério da Segurança Pública, eu acho que o nome dele hoje é Ministério da Justiça e da Segurança Pública, se não mudou, se desconcentrando, se dividindo internamente em Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal. Isso é desconcentração. Já a descentralização, não. A descentralização pressupõe a existência de mais de uma pessoa jurídica. Existe uma pessoa jurídica diversa, tá certo? Descentralizar é transferir. Pessoal, a descentralização, ela pode transferir ou o serviço ou serviço mais título do serviço, tá certo? Mas só pode receber o título do serviço as entidades administrativas da administração indireta que têm personalidade jurídica de direito público. Só estas recebem o título do serviço. São elas as fundações autárquicas e as autarquias. Somente estas podem receber o título do serviço em razão da sua natureza jurídica ser de direito público. E agora, depois de aprofundar um pouquinho aí para vocês, quem é a administração indireta? Ela é criada pela administração direta, quando a administração pública direta ela tem uma incapacidade ou limitação para a prestação de um serviço público, então ela vem para auxiliar, ela não é subordinada à administração direta, apesar de ser criada, instituída ou autorizada por ela. Não existe hierarquia entre a administração direta e indireta. A hierarquia, ela só é válida entre os órgãos e agentes públicos. Então, o princípio da hierarquia só se aplica a órgãos e agentes públicos. Mas quem são as entidades administrativas? Olha, se apeguem ao nome. Lá na direta, a gente chamou de entes políticos ou federativos. Na indireta, a gente chama essas pessoas aqui de entidades administrativas. Quais são? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as associações públicas. Destaque aqui, pessoal, porque em conteúdo de concurso público, isso aqui quase não era tratado antigamente, certo? Quem são as associações públicas? São consórcios públicos de direito público. Está lá na lei de consórcios públicos. É considerado a administração indireta também. Porque a gente tinha um mnemônico para gravar. Mnemônico, pessoal, são pequenos pedaços de iniciais de siglas que juntos dão o sentido de uma palavra e a gente consegue memorizar conceitos extensos. Aqui a gente tinha o fase. Agora vai ser fase. Fica melhor? Para não perder a dica. Quem é o fase? Temos aqui as entidades administrativas que compõem a administração indireta. O F de fundações públicas, que podem ser de direito público ou de direito privado. O A é de autarquias. O outro A de associações públicas. O S é de sociedade de economia mista. E o E de empresa pública. Certo? Essas são as entidades administrativas que compõem a administração pública indireta. Eu queria destacar para vocês que essa descentralização, que é o motivo do nascimento da administração pública indireta, ela é também chamada descentralização por serviço.
o que ocorre? Ela cria a administração pública indireta. Então, a ADM direta cria a administração pública indireta através de uma descentralização por serviço, ou descentralização administrativa, ou também pode ser chamada de descentralização por outorga. É porque, pessoal, para haver descentralização administrativa, deve haver lei específica, certo? Então, a descentralização administrativa, ela depende da existência de uma lei específica, artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. E qual a espécie legislativa da lei específica? A lei específica, pessoal, ela é uma lei orgânica. Desculpa, que orgânica? Lei orgânica o quê? Lei ordinária. A lei específica é uma lei ordinária. Então, é essa lei que vai criar, autorizar, instituir a existência da administração pública indireta, que são as entidades administrativas. Quais são? FAASE, fundações, autarquias, associações públicas, que são os consórcios públicos de direito público, sociedade de economia mista e empresa pública. Tranquilo? Até aqui espero que vocês estejam compreendendo muito bem. Estou falando pausadamente para que vocês consigam anotar e escrever, apesar de saber que esse vídeo vai ficar gravado e vocês vão poder acelerar ou reduzir a velocidade. Mesmo assim, prefiro, de forma didática, trazer o conteúdo assim para vocês. Pessoal, gostaria de separar agora, vou apagar, espero que tenham anotado, se não, depois vocês pausam o vídeo e voltam, né? Pessoal, a gente tem aqui o FAASE, que são as entidades administrativas. Então, eu tenho o FAASE, fundações públicas, aí tem fundação de direito público, fundação de direito privado. A fundação de direito privado, ela é conhecida como fundação governamental. A fundação de direito público é conhecida como fundação autárquica. Temos as autarquias, tá? Deixa eu só usar um exemplo que fica melhor para vocês, né? Vocês gostam do exemplo? Então, rapidinho um exemplo. Fundação Pública de Direito Público. A Universidade Federal de Sergipe, por exemplo, é uma fundação autárquica. A autarquia, o INSS, o IBAMA, associações públicas, que são o quê? Consórcios, que eu falei para vocês, público, de direito público. Esse aqui quase não é trabalhado. Se você só souber isso aqui, você já sabe muito. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, certo? Essas aulas que eu venho gravando é uma série de aulas que eu vou tentar seguir o ritmo de gravar inicialmente tudo de direito administrativo, depois vou gravar dos demais ramos do direito. Mas, assim, como forma de organização, eu quero gravar primeiro na ordem, direito administrativo, depois constitucional, depois penal, processo penal e leis penais. Se alguém quiser procurar o meu serviço, eu trabalho com mentoria para carreiras policiais específicas e tenho também a minha isolada de direito, certo? Estou lançando nos próximos dias, só para vocês saberem, vou colocar a venda lá no Hotmart, o nosso manual tático, né? Lá a gente vai ter um e-book com todos os conteúdos para carreiras policiais, resumido, esquematizado, com mapa mental, para que você não fique mais descentralizado, usando diversos materiais e não saia do lugar. Certo? Voltando aqui para o nosso conteúdo, eu queria destacar agora com vocês algo muito importante. Saber quem é de direito público e quem é de direito privado. Olha, pessoal, essas duas aqui são de direito público. Desculpa, de direito privado, né? A Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, eu tenho aqui a Caixa Econômica Federal, e aqui eu tenho a Petrobras, são exemplos. Elas são de direito privado, então seus funcionários, eles são seletistas, apesar de terem a obrigação de fazer concurso público, porque a obrigação de licitar, fazer licitações e realizar concursos públicos é uma obrigação imposta a toda a administração pública. Então, apesar de eles seguirem o regime de direito privado, seguirem a CLT, eles são empregados públicos. Sociedade de Economia Mista
empresas públicas. De direito público, eu tenho essas aqui, certo? Peraí, deixa eu apagar. Colocar aí. De direito público, eu tenho essas aqui, certo? As associações públicas, as fundações públicas e tenho também as autarquias. Elas são de direito público. O que muda também? Eu preciso que vocês saibam, cuidado, viu? Porque tem fundação pública de direito privado. Tem fundação pública de direito público e fundação de direito privado, tá certo? Eu queria que vocês soubessem, pessoal, que as autarquias, elas são criadas, a palavra importa, viu? Por lei. A sociedade de economia mista e empresa pública, elas são autorizadas. Então, não se usa a palavra criação. Só tome um cuidado maior, porque às vezes a prova traz a palavra a sua criação foi autorizada por lei. Aí está correto. A sociedade de economia mista e empresa pública, elas são autorizadas por lei, mas não são criadas diretamente por meio da lei. Por quê? Após a autorização legal, ela precisa ser registrada em junta comercial, como as empresas privadas. Por isso que leva o nome de regime jurídico de direito privado. Tá certo? A gente vai ficar por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem enviar para mim. Espero que estejam gostando. E aí eu preciso que vocês compartilhem, curtam, mandem aí para o colega e comentem também para que esse vídeo possa subir. Abraço e até a próxima.